Você já reparou como, às vezes, quanto mais você tenta explicar, menos as pessoas realmente entendem? Como se cada palavra a mais tornasse tudo ainda mais confuso. Como se no esforço de ser claro, você acabasse se perdendo de si mesmo. E se o problema não for exatamente a comunicação? E se o verdadeiro desgaste estiver na necessidade constante de justificar tudo o que você faz, sente ou escolhe? Quando você para de explicar, tudo começa a se alinhar. Essa frase, por mais estranha que pareça num primeiro momento, carrega uma verdade silenciosa e poderosa. Porque existe uma liberdade que só nasce quando você desiste da explicação e escolhe simplesmente ser. Neste vídeo, você vai entender por que a compulsão por se explicar pode estar sabotando seu bem-estar. Vai descobrir como o silêncio pode ser mais transformador do que 1000 argumentos. E vai sentir, talvez pela primeira vez em muito tempo, o que é viver em alinhamento com quem você realmente é. Você sente que precisa justificar tudo o que faz? Cada decisão, cada passo, cada silêncio seu. Como se estivesse o tempo todo tentando convencer alguém, ou a si mesmo, de que está certo. Essa necessidade de explicação constante é mais comum do que parece, e mais perigosa do que se imagina. Explicar demais pode parecer uma tentativa nobre de clareza ou empatia, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo de ser mal interpretado, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. Segundo Carl Jung, aquilo que negamos nos submete. Quando você tenta o tempo todo justificar quem é, o que sente ou o que faz, você está, na prática, entregando seu poder. Está dizendo, por favor, me aceite. Mas há um custo oculto nisso. Explicar-se demais cansa, esvazia. E aos poucos, você deixa de saber quem realmente é, porque começa a se moldar à expectativa de quem ouve. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você explica, menos se conecta. Porque comunicação não é só clareza verbal, é presença, é autenticidade. Quer romper esse ciclo? Experimente o silêncio consciente. Na próxima vez que sentir aquela urgência de justificar-se, pare. Respire. Observe a inquietação sem se render a ela. Às vezes, o que mais comunica é o que você escolhe não dizer. Existe uma força silenciosa que poucos conhecem e menos ainda vivem. É a força de estar em paz com suas próprias escolhas, mesmo quando ninguém entende. É o poder de não precisar mais explicar, porque tudo dentro de você já está claro. Isso é alinhamento interno. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre saber, no fundo, que você está agindo de acordo com o que realmente importa para você. E isso começa com um processo simples, mas nada fácil. Primeiro, autoconhecimento. Você se pergunta, o que eu realmente quero? Não o que esperam de mim. Não o que parece certo, mas o que vibra comigo. Depois, aceitação. Você encara suas contradições, suas falhas, suas dúvidas e diz, sim, isso também sou eu. Por fim, ação coerente. Você age alinhado com o que descobriu, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda. Parece pouco? Mas é uma revolução interna. Um exemplo contraintuitivo. Quando alguém te critica, o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer resposta, porque se você está alinhado, não precisa provar nada. É como um rio. Ele não explica sua direção. Ele simplesmente segue seu curso. A neurociência mostra que esse estado de congruência entre o que pensamos, sentimos e fazemos reduz o estresse, aumenta o bem-estar e fortalece a clareza nas decisões. Você sente essa coerência em pequenos sinais: paz interior, leveza ao decidir, autenticidade nas relações. E tudo começa com uma escolha: parar de viver para ser entendido e começar a viver para ser verdadeiro. O silêncio tem má reputação. Na cultura do ruído, da opinião imediata e da resposta rápida, quem silencia muitas vezes é visto como fraco, omisso, indiferente.
Mas e se o silêncio não fosse ausência, e sim presença? Em muitas tradições orientais, o silêncio é considerado um mestre. É na quietude que surge a escuta verdadeira. É na pausa que o essencial se revela. Lao Tzu dizia: o silêncio é uma fonte de grande força. E não é metáfora. Quem aprende a silenciar voluntariamente desenvolve clareza, firmeza e uma estranha forma de poder que dispensa argumentos. Mas aqui está o alerta. Se você não aprende a cultivar o silêncio, cedo ou tarde, ele será imposto a você, pelo esgotamento, por uma crise, por uma ruptura emocional. Por isso, há uma urgência suave. Descubra o valor do silêncio antes que ele se torne uma imposição. Pessoas que praticam meditação relatam algo em comum. Quanto mais cultivam o silêncio interno, menos sentem a necessidade de justificar suas escolhas. Elas vivem com mais nitidez, porque a mente para de gritar. Quer aplicar isso na prática? Separe alguns minutos por dia. Sem música, sem tela, sem conversa. Apenas você e o silêncio. No começo, pode ser desconfortável, mas aos poucos, esse vazio começa a se preencher de uma presença nova, a sua. E então, você percebe: nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser explicado, porque às vezes o silêncio diz exatamente o que precisa ser ouvido. Falar é fácil. Difícil é dizer algo que realmente importe. Vivemos num tempo em que palavras são despejadas como se o volume garantisse a profundidade. Mas a verdade é que, muitas vezes, quanto mais falamos, menos comunicamos. Falar demais pode ser um disfarce, um escudo contra o desconforto do silêncio, uma tentativa de controlar como o outro nos percebe. Mas aqui está o ponto. Comunicação autêntica não é sobre quantidade, é sobre clareza, intenção e presença. Michel de Montaigne já dizia que metade do que dizemos é moldado por quem ouve. Ou seja, o excesso de palavras não garante compreensão, pode até confundir. Um erro fatal que muitos cometem é achar que ser assertivo significa falar muito, justificar tudo, ocupar espaço com argumentos. Mas assertividade verdadeira é outra coisa. É quando você fala pouco, mas com convicção. Quando suas palavras carregam o peso de quem está em paz com o que diz. Quer exercitar isso? Antes de abrir a boca, pergunte-se: isso é necessário? É verdadeiro? É gentil? Essa triagem simples pode transformar completamente sua comunicação. E mais, ao falar menos, você dá mais espaço para o outro pensar, sentir e responder de forma autêntica. Lembre-se, quanto mais você afia sua presença, menos precisa de palavras. Porque quando você está inteiro em uma frase, ela basta. Existe uma razão pela qual tantas pessoas vivem presas à necessidade de se explicar. Elas ainda não sabem de verdade quem são. Quando você não conhece sua própria essência, cada crítica vira ameaça. Cada olhar estranho vira julgamento. E cada escolha vira algo que precisa ser justificado. O autoconhecimento é o ponto de virada. Sem ele, você é como um barco à deriva, reagindo ao vento, às ondas, às expectativas alheias. Com ele, você ganha direção, propósito, raiz. Mas autoconhecer-se exige coragem. É olhar no espelho e encarar não só as virtudes, mas também as incoerências. É perceber que muito do que você faz é repetição, medo, condicionamento. Gabor Maté aponta que a desconexão de si mesmo está na base de muitos sofrimentos emocionais. E faz sentido. Como encontrar paz se você não sabe nem onde está? Então, por onde começar? 3 etapas simples e poderosas. Primeiro, reflexão. Reserve um tempo para o silêncio, para se observar. Não com julgamento, mas com curiosidade. Depois, autoquestionamento. Pergunte-se: por que isso me afeta tanto? De quem é essa voz que me cobra? O que em mim estou tentando proteger? Por fim, feedback. Ouça alguém que te conhece de verdade.
Não para seguir conselhos, mas para enxergar ângulos que você não vê. E então, algo muda. Você percebe que não precisa mais explicar tanto, porque começa a se entender de dentro para fora. E quando isso acontece, a urgência de justificar desaparece. No lugar dela, nasce uma presença tranquila, que não precisa provar nada a ninguém. Imagine viver um dia inteiro, sem a mínima necessidade de justificar quem você é, sem precisar explicar por que decidiu mudar de caminho, por que não respondeu aquela mensagem, ou por que escolheu o que escolheu. Essa é a liberdade mais rara e talvez a mais desejada, a liberdade de simplesmente ser. Mas ela tem um preço, o desapego da necessidade de agradar, e esse é um dos vícios mais difíceis de romper. Desde cedo, aprendemos que sermos aceitos depende de sermos compreendidos. Mas isso não é verdade. Muitas vezes, quem mais tenta agradar é quem mais se perde. Jim Morrison disse: "A liberdade é ser você mesmo, sem a permissão dos outros." Os estoicos, por sua vez, nos ensinaram a focar apenas no que está sob nosso controle. E agradar a todos nunca está. É um jogo que você já entra perdendo. Pessoas que romperam esse ciclo relatam algo em comum: mais leveza, mais autenticidade, mais conexão real. Elas não deixaram de se importar, mas escolheram se importar primeiro com sua própria integridade. Quer sentir essa liberdade? Experimente afirmar uma escolha sua, sem explicar. Diga: "Eu prefiro assim." Ou "Isso faz sentido para mim." Sem justificativas, sem desculpas. A primeira vez é desconfortável, a segunda, libertadora. Porque quando você para de pedir permissão para ser quem é, a vida começa a te responder com verdade. No fim das contas, não é sobre convencer o mundo, é sobre encontrar paz dentro de si. Quando você cessa a necessidade de explicar cada passo, cada escolha, cada silêncio, você começa a habitar um lugar raro, o da autenticidade plena. O alinhamento não acontece de fora para dentro. Ele nasce quando o que você pensa, sente e faz começa a caminhar na mesma direção. É uma sensação sutil, mas poderosa. Como se algo dentro de você dissesse: "Agora sim, isso é real. Isso sou eu." E nesse estado, a aprovação externa perde força. A crítica não dói tanto. A dúvida do outro não te desmonta mais, porque você já está inteiro. Prática final. Durante uma semana, observe: quantas vezes você sente a necessidade de se explicar? E em cada uma dessas situações, pergunte-se: isso é mesmo necessário? Ou estou tentando ser aceito? Essa simples pergunta pode ser o início de uma revolução silenciosa. Silêncio é poder. Se essa frase fez sentido para você, escreva ela nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir menos vozes externas e mais a própria.